Yala Habibi, Salam Aleikum Podcast, mais um episódio eletrizante, um episódio muito profundo aí, bastante conteúdo. Salve Hamoud, firmeza total? Salam Aleikum galera, Habibi, e aí, todos bem? Da hora demais. Vou apresentar aqui, falar um pouquinho o bicho pega. Do nosso convidado e do nosso tema, certo? Ele que é formado em estudos islâmicos pela Universidade de Ouzai, Beirute, Líbano. Tem diploma de pós-graduação em manuscritos árabes pelo Instituto de Manuscritos Árabes, Cairo, Egito. Mestrado em codigologia. Você já tinha ouvido falar de codigologia? Primeira vez. Eu também. Fui dar um Google para entender o que um... E nem tem a palavra em português. Eu achei em inglês, codicologist. Pelo Instituto de Manuscritos Árabes de Cairo, Egito, autor do artigo de Copiando Textos de Manuscritos Árabes e editando-os entre endoscopia e aplicação. Ó, o bagulho hoje é forte. Profundo, irmão, profundo. Estamos falando de Ahmed Al-Kidi. Muito obrigado por você dar essa oportunidade pra gente, de você vir aqui e muito generosamente compartilhar seus conhecimentos. E estamos muito honrados com a sua presença aqui. Muito obrigado. Obrigado. Eu também. Você, irmão. Sala, Habibi. Bom, o que faz um codigologista, Ahmed? Codicologista trabalha com os manuscritos na área material, geralmente. Então, codicologista, em palavras simples, arqueologia dos manuscritos. Ah, perfeito. Então, a gente olha para os manuscritos da área da arqueologia. Qual tipo de papel, tinta, como formaram páginas, que tipo de escrita, estilo de escritas, tudo que tem que fazer com escritas. E o manuscrito fora do texto. O texto é o trabalho do filologista. Que ele vai entender o que está escrito. É o texto. E codicologia, a gente trabalha com tudo fora do texto. É igual software e hardware. Isso. Você mexe com hardware, né? É isso, hardware. Negócio é hardware do manuscrito e arqueologia do manuscrito. Agora eu entendi melhor, inclusive. Eu achava que era o contrário. Não. Ele não lê, a função dele não é ler e entender o negócio. Sim. É entender como é que foi feito aquele trabalho material. É isso? Material e como foi feito o trabalho do texto sem dar intenção para que está escrito. Qual forma ele foi produzido, né? Isso, como escreveu. Que instrumento foi usado. Isso, e também as palavras como... como escreveram as letras, o jeito do fonte, da forma os desenhos que eles colocaram, nas páginas, essa também do codicologia, porque os desenhos não são do texto, né? Sim, então tudo fora do texto. Para quem está acompanhando esse episódio, antes de a gente entrar no assunto que é bastante profundo, vamos falar só um pouquinho de você para a galera entender melhor quem é o Ahmed. Quando você foi apresentado a mim, a pessoa que nos apresentou disse que você era dos Estados Unidos. Sim. Mas você não é apenas norte-americano, você é muito mais que isso. Você passou por vários países. Fala um pouquinho dessa história. Sim, a vida... Você é árabe. Eu sou árabe. Ele é nômade. Eu sou... Exatamente. Minha família é síria. Certo. Origem do Iraque. Origem do Iraque. Nasci na Alemanha. Cresci criança no Arábia Saudita e depois Estados Unidos. Certo. E isso eu acho por causa de... Porque eu sou árabe. A gente lá eu não sou de lá, mas a família do Oriente Médio... É sangue puro, né? Tem árabe que nasceu lá no
E tem árabes que são beduínos, de tribos árabes, ou sou beduíno. Eu falo por isso, eu viajo sempre, mudo sempre por causa do DNA do beduíno. Nunca fica num lugar. Legal. Traveler. Tá bom, legal. Bom, feita a devida apresentação aí para a galera se familiarizar um pouquinho mais com o nosso convidado, tem algumas questões aqui que a gente formulou. Ahmed, explica uma coisa para os nossos ouvintes e telespectadores. Como que veio na sua mente fazer uma faculdade ou se formar nessa profissão que você faz? De onde veio esse interesse de fazer isso? Porque eu sempre tinha interesse em história. Legal. E a história do Oriente Médio, África e Ásia. Quando terminei minha faculdade, eu pensei para fazer mestrado em história. E antes que eu fazer o registration na faculdade, eu passei para Istambul por pouco tempo e eles tinham um curso, 2 semanas, sobre cadocologia no arquivo do Istambul, arquivo do Otomans, arquivo muito famoso porque tem mais de 1 milhão de documentos naquela... Eu tive a chance de ir para a Turquia, mano. E Istambul, quem gosta de história, é surreal. Parece que você voltou... Isso é o que? Arquivo Nacional? Arquivo Nacional, eles colocaram em uma mesquita grande, antiga, que é chamada Suleimania. Levaram mais de 1 milhão de documentos naquele arquivo. Até uma mesquita, o asfalto foi construída como 600 anos atrás. Então, isso. Então, é muito lindo, muito lindo. Você sente que é um arquivo. O turco, ele é bom de história. Os turcos sabem guardar a história deles também. Eles têm um arquivo gigante lá. Pô, que legal. Então, quando eu estava lá, eles tinham aquele curso para 2 semanas, cadocologia, introduction para codicology. Foi para mim uma coisa nova, porque eu conheço manuscrito, mas codicologia, esse nome, assim, uma coisa... Diferente. Então, eu fiz aquele curso e saí e falei... É aqui que eu vou ficar. Isso mesmo. Que legal. Então, procurei. Naquela época, tinha só 3 universidades no mundo que tem codicologia. Porque codicologia é uma parte do arqueologia ou parte de história de documentos. Mas, para ter um estudo separado de codicologia ou estudos dos manuscritos, naquele tempo, tinha só 3 universidades, eu acho que estava em Sweden ou Norway, um dos países escandinavos, né? E um programa que estava em Inglaterra e um no Egito, Cairo. Eu falei, coisa de arqueologia, o melhor lugar para estudar, o Egito. E aí veio o interesse por estudar a história dos africanos, então. Por isso, quando eu comecei com cadocologia, eu já conhecia a história dos malês. E lembro que tinha papéis, eles escreveram, tinha manuscritos. E quando eu terminei as aulas quando eu terminei o mestrado, né? Fiquei pensando sobre tema para escrever, né? Então, procurei, vi, porque eu li sobre os malês mais que 20 anos atrás. Foi em 2001, 2001, quando eu li o primeiro livro, que foi a Revolta dos Malês, João Reis. Sim. Então, lembrei que tinha coisas, porque li mais obras, mais livros depois. Então, procurei para ver se tem um trabalho, um acadêmico que escreveu sobre manuscritos, que é na área de cadocologia. Porque como é uma área nova,
E os manuscritos dos malês, ninguém mexeu com esse assunto. Então eu falei a minha, e porque eu falo muito pouco português. Falando nisso, explica pro nosso Muito pouco português, eu não sei onde é. Como é que você aprendeu português? Que você fala bem, mas seu português parece de Portugal. Porque eu tenho meu sotaque, que é sotaque muito estranho, uma palavra sotaque em inglês, uma árabe, uma árabe, espanhol, e depois e as pessoas que eu aprendi com eles. Alemão junto. E as pessoas que me ensinaram português, cariocas. Então, como 3, 4, porta, sabe? Então, meu sotaque com O carioca carrega isso, não sei, eu não sou historiador, cara, mas acho que o carioca carrega esse sotaque porque a colônia, o Dom Pedro e tal, que a monarquia ficou a maior parte do tempo no Rio, né? Não sei se tem influência disso, porque em São Paulo não tem muito sotaque português carregado, né? Poxa, que legal, né? Então, eu aprendi na Flórida, no ano 2000. Eu morei lá 4 anos. No sul da Flórida, em Miami, Fort Lauderdale, e eu tinha muitos amigos brasileiros, então aprendi com eles. Que legal, cara. Isso é interessante. A gente acabou que entrou meio de forma confusa no tema. Eu queria que a gente fosse um pouco mais devagar, assim, antes de falar malês e tal. Porque, assim, eu acho importante dar uma contextualizada em quem vai acompanhar esse episódio. Então, assim, basicamente, o que eu sei é muito pouco. Inclusive, tinha uma professora que, minutos atrás, que estava dando simplesmente uma aula aqui, um show de conhecimento a respeito do tema. Doutora Érica, obrigado aí, viu? Quem sabe ela nos dá a honra também de ser uma convidada nossa. Com certeza geraria um episódio bastante interessante. A Revolta dos Malês foi uma revolta liderada por escravizados muçulmanos africanos na Bahia em 1835, certo? Especulam-se muitas coisas a respeito, mas a partir, acho que de tempos mais recentes, porque assim, alguns estudos estavam tidos como consolidados já. Então a gente tem o principal deles, que é provavelmente João José dos Reis, que foi, na época, o documento mais completo que eu encontrei quando eu passei a me interessar por esse tema. Porque quando eu fui buscar conhecimento a respeito de Islã, da minha busca espiritual e individual, esse tema me inspirou muito. Porque eu comecei... Isso mexeu com a minha imaginação de pensar que muçulmanos na Bahia, no século XIX, se revoltando contra a escravidão, com pedaços do Alcorão agarrados a seu corpo. Aquilo mexeu muito com o meu imaginário. Sim. É uma coisa que foi algo que me sensibilizou muito. E aí me falaram, você precisa ler A Revolta dos Malês, de João José dos Reis. Eu li aquele livro rapidamente, né? E aí o que ocorre é que hoje existem outros movimentos de pessoas que têm interesse pelo tema, que estão perseguindo o tema, e novos fatos, inclusive, estão surgindo. A gente, inclusive, vai falar deles aqui hoje, né? Então, assim, hoje a gente projetou aqui na tela... Isso é um manuscrito malê? Isso é um manuscrito malê. Aqui está em árabe, né? Está em árabe. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. Pode ler? Não? É? Quem pode ler? Não é Al-Fatiha, não. Você pode... Sabe ler árabe? Não? Eu leio... Essa aqui. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Laylatul Qadr. Wama adraka ma laylatul qadr. É uma sura do Corão, viu? Para quem não... Quem lê árabe vai entender, não, mas para quem não lê assim, é um trecho do não Corão. É uma sura aleatória. É importante fazer esse contexto, porque essa sendo Laylatul Qadr seria traduzido como sura do decreto, né?
como se fosse... Suras são os capítulos, né? Então, seria o capítulo da noite do Laylatul decreto. Qadr é Laylatul uma Qadr. noite especial no meio do Ramadã. Né? Laylatul Qadr é a noite mais especial do mês do Ramadã, porque acredita-se que a pessoa que fizer as preces corretamente, de coração puro e sincero, tem perdoados todos os seus pecados e atendidos todos os seus pedidos. Então, é tida como a noite em que foi revelado o Alcorão Sagrado. Então, provavelmente a noite de todo o calendário islâmico, das mais importantes. Existe uma vasta literatura sobre isso, né? E foi a noite escolhida para a revolta em 1835. Tá certo. A primeira vez que eu li, Ahmed, eu li em português e eu não sabia que era o Alcorão. Eu achei que era uma poesia. Fiquei muito sensibilizado. Sabe? Sei. E depois, quando eu fiquei sabendo que era o Alcorão, eu fiquei muito mais sensibilizado ainda. Então, qual que é a história dessa sura? Essa inscrição, ela originalmente, ela estava em que tipo de material? Papel. Papel. Eles compraram livros, como quadernos vazios, e escreveram nesses quadernos. Claro que antes que eles chegaram como escravos acá no Brasil, no Oio, ou Socoto, no Bono, no terras deles lá na África. São os impérios africanos. Como eles escreveram uns papéis, folhos separados. Quando termina, eles colocaram juntos e colocaram uma capa. Então eles não tinham um Alcorão na mão deles. Eles Sim. decoraram as suras e foram passando por um papel. Essa é uma coisa se eles escreveram de memória ou não. Entendi. Até hoje, cada college, no cada college, a gente tem que falar sim ou não se a gente tem evidence. Evidência. E eu analisei os manuscritos, os 4 que eu faltam dos malês, e não tem, infelizmente, não tem evidência que se foi copiadas ou se foi de memória. E a gente só tem poucas informações no documentos da polícia, mas esses documentos eu não posso trabalhar com esses documentos. Um histórico pode trabalhar. O historiador pode. Eu preciso de uma evidência material no manuscrito. Porque eu sei que a maioria dos escravos mentia para as polícias no metade de perguntas. Ou mais. Então, ou mais. Então, eu não vou conseguir dizer sim ou não uma coisa material de o que o escravo falou para a polícia. Você sabe dizer, não é da sua área, mas quando os malês chegaram, os escravos, já tinha muçulmano aqui, não? Isso não sei. Não dá para saber. Isso não sei, porque nos documentos, no arquivo... Você teve acesso a esse documento? Olha que legal, cara. Aonde que ele está hoje? Deixa eu ver a primeira página, porque eu acho que esse é um... Eu só tenho essa aqui. Essa aqui. Essa aqui seria no Rio ou em França. Por quê? Hoje em dia, manuscritos dos malês completos, que a gente chama códex, porque tem folhos separados, com os manuscritos que eles têm no arquivo no Salvador, e tem códex. Meu trabalho é com códex. Tá. Procurando, eu encontrei só 4. 2 no Rio, na Biblioteca Nacional no Porto, Portugal, e em França, em um museu.
Esses manuscritos foram evidência que foi confiscadas por polícia na cidade. 3 deles. Não é difícil. Né? 3 deles foi confiscada da polícia da cidade de Salvador. No arquivo dizem mais ou menos como 20 manuscritos. Hoje em dia só faltou 3, porque o resto foi também perdido. Há poucas coisas que a gente tem, dizem que a polícia queimou, destruiu. Entendi. Porque é um idioma estranho, uma coisa dos escravos. Mais do que isso, né? Não ter interesse. Eu acho que é a questão do apagamento, né? Isso é importante. Você vai deixar registros daqueles que se revoltaram contra o sistema. Então, é importante que se apague essa história, né? Imediatamente, inclusive. Porque a Revolta dos Malês é um dos capítulos mais impactantes que a gente tem para a história contemporânea do Brasil. Boa parte do medo que se tem de pessoas negras, e aí nem tem a ver com religião isso, vem da Revolta dos Malês. Muitas leis racistas surgiram a partir da Revolta dos Malês. Então, se a gente já teve no Brasil lei da vadiagem, por exemplo, ou leis que regulavam o comportamento do negro, leis que regulavam o seu direito à reunião, por exemplo. O comportamento social no geral, né? Isso passou a ser regulado, sempre foi, obviamente, que teve a escravidão em si, né? O sistema escravista, mas, inclusive, no século XIX, houve essa regulação do comportamento social das populações negras em função do que ocorreu, que foi a Revolta dos Malês. Existia um medo também por parte dessa elite branca, que era espelhado pela Revolução Haitiana, né? A Revolução Haitiana somada a isso. A Revolução Haitiana já gerava todo um pânico. Nossa, o que aconteceu no Caribe, tão perto da gente. E, de repente, acontece a Revolta dos Malês, isso se soma. Não é verdade? Esses 2 revoltos, do Haiti e depois que é do Brasil, na Bahia. esses 2 foram porque Europa e Estados Unidos começaram a conversar sobre terminar a escravidão. Entendi. Uma de maiores razões foram essas 2 revoltas do Brasil, Salvador, e do Haiti, que começou, vamos conversar sobre terminar isso, porque mais africanos vai chegar, o mundo novo vai virar mais africano que europeu. E o que você usa de material para fazer suas pesquisas? Tem alguma coisa tipo um CSI, aquelas infravermelhos, você pesquisa os negócios? Ou não, é só visual? Sim, tem. Mas hoje em dia, infelizmente, a maioria dos lugares onde você encontra esse manuscrito, de repente, de um lugar para outro, o pesquisador tem limite para que ele pode fazer, porque esse papel são muito delicados, né? Porque é antigos. Então, tem lugares que deixa você, você pode levar suas coisas, e tem lugares que não. E até, de repente, por exemplo, nos Estados Unidos ou Europa, com o assunto do codicologia ou manuscritos, você tem um laboratório, que você leva os manuscritos e eles fazem tudo naquele lá no 14, isso e como pega um pedaço do tinta que você não pode ver, essas coisas, uma folha do papel. Então, lugares como o Oriente Médio, infelizmente, América do Sul, essas coisas um pouco mais complicadas. Né? Aqui a gente é mais atrasadinho, né? Com tecnologia, mas eu acho que está chegando. Né?
E eles conseguiam da onde o material? Os malês, por exemplo, que eram escravos. Eles fabricavam o papel deles? Agora, Sim. tem pescadores que acham que eles compraram, porque ele vai para o mercado comprar aquele quaderno que já está, você já ensina. Entendi. Não. Tem um pesquisador americano, Virginia ou North Carolina. Ele escreveu também uma pesquisa muito boa, que é mais de história transmitted orally, transmitida oral. Transmissão oral. Obrigado. É o famoso passado de boca a boca. Boca a boca, tá? É esse aí. Que em Salvador, eles compraram folhas separadas ou quadernos e a tinta eles faziam em casa. Olha. Ele tinha uma informação sobre lugar de comunidade afro-brasileira lá na cidade de Salvador antes a revolta dos malês. Eles faziam a tinta de arroz, queimando arroz e essas coisas. Eles produziam a tinta deles em casa. Interessante. E isso leva a gente para um ponto aqui bastante importante para entender, para a gente tentar traçar o perfil, quem eram os malês, o que era malês, porque assim, qual era o nível de educação, conhecimento que eles tinham quando eles foram escravizados? Qual era o nível de educação? O navio, né? Porque você tinha presença de sacerdotes, tipo imã, sheikh. Então, provavelmente eles tinham conhecimento profundo do islamismo. Isso mesmo, porque o tempo, a época que eles foram escravizados. Palavra muito... ok. Então, essa aqui. Nesse tempo, a gente tem que fazer uma pesquisa para entender melhor, fora os erros acadêmicos, por exemplo, de outros acadêmicos, por exemplo, como João Reis, no Revolta o livro Revolta dos Malês. Não fiz muita pesquisa sobre a história dos malês na África quando eles chegaram. Mas ele não sabia muito bem o que estava acontecendo na África. Infelizmente, na época em que eles foram escravizados, por exemplo. Isso, infelizmente, sim. Mas hoje em dia a gente está começando a ver mais pesquisadores acadêmicos que tá mexendo com esse assunto, tá indo tentar entender o que aconteceu lá fora daquela 2, 3 parágrafos que eles copy e paste, copiar e colocar dos outros, um acadêmico europeu e só a mesma parágrafo. Os malês, primeiro, a palavra dos malês, as pessoas muito falam sobre isso, porque tem muitas teorias. O que eu aprendi, depois que eu li todas essas opiniões, como um professor de história nigério do Ibadan, lá onde tem Yoruba. Então, ele é de Yoruba, professor de história lá. Essa palavra malê é Yoruba mesmo? Ele falou que não, a opinião mais certa é que é Yoruba. Porque em Yoruba, quando você fala Emale, que significa muçulmano. Mas ele me explicou uma coisa que é fora de tem isso. Negativo. Sim, de repente, como você quer ver. Tá. Então, fala em malê, Yoruba significa muçulmano. Mas por que a palavra emalé? As pessoas que faziam dawa lá no Nigéria,
naquele tempo no Yoruba, a maioria veio do país do Mali. Então, quando um Yoruba de Nigéria converte para o Islã, os amigos da tribo falam, você agora está seguindo a religião dos Malis. Então, você ficou um Mali. E essa palavra ficou em Malê, em Yoruba, significa muçulmano, eu venho disso. Perfeito. Isso que ele me contou. Olha só. Não, isso aqui já vai constituir uma coisa bastante diferente de tudo que a maioria das pessoas acessaram até agora em termos de pesquisa. É bastante interessante. Eu sabia que a gente ia ter momentos como esse aqui. Tô pensando numa outra coisa aqui também, né? Quando a gente fala da revolta dos malês, qual era o papel da mulher, o lugar da mulher nessa educação, Então, na comunidade? Porque eles faziam reuniões, eles tinham um nível de organização. Qual era o papel da mulher nisso? Então, antes de mulher falar dos homens, vamos começar com mulheres, ladies first, né? Então, os malês vêm da época do o Othman bin Foodi, ou em português ou francês eles falam Osman Dan Foodi, que é Othman bin Foodi, que ele... Esse era o califa do Sokoto. do Socorro. E por causa das guerras na época dele, vinham os malês. Então, quando Othman Dan Foodi começou com o dawa dele, ele passou uma lei que muitos outros sheiks no West Africa criticized him. Criticaram ele. Ele mandou todos os homens para trazer as mulheres deles para as escolas com eles e para as mesquitas quando tem aulas, para aprender, porque a mulher tem que aprender a mesma coisa que o homem aprende. Olha, o cara Ele foi um passou isso. revolucionário, né? Ele passou isso no fim de 1790. Naquele tempo, até 100 anos depois, nos Estados Unidos, eles deixaram mulheres ir para escolas. Othman Dan Foodi, africano em África, 100 anos antes dos Estados Unidos que a gente fala. Ele mandou uma lei, as mulheres aprendem como os homens. Então, isso a gente já sabe. Agora, com o assunto dos manuscritos, especial nos manuscritos do West Africa, manuscritos do Sokoto e Oyo. Você já estudou esses manuscritos? Yoruba e Hausa e Fulani. Que a gente hoje o mundo acadêmico começou a ter interesse nessa parte de África como área dos manuscritos. Então, agora tem muito pesquisadores e professores dos Estados Unidos e Europa tá indo para Mali, Nigéria, Níger, Benin e tá mexendo com essa livraria grande que tem manuscritos como esses arquivos. E começaram a descobrir os livros que as mulheres malês escreviam. Mais uma. A gente precisa criar uma vinheta, porque toda vez que a gente tiver um conteúdo exclusivo desse... Uma que eu pesquisei sobre ela, os manuscritos dela, que eu achei até hoje em Niamey, que é a capital do Níger, e em Sokoto e Kano, norte de Nigéria. Até hoje eu achei 66 livros que essa mulher escreveu. Qual o nome dela, lembra? Nana Asma. Nana Asma. Até hoje, e isso ela começou a escrever no começo do 1800 e eu acho que ela morreu em 1833. E o que era? Jurisprudência islâmica? Isso. Escreveu sobre fé, escreveu sobre história, escreveu sobre política,
E literatura. Eu encontrei livros que ela escreveu, poesia, em Hausa, em Fulani e em árabe. Olha, nas 3 línguas. E escrevia poesia nesses 3 idiomas. Nossa, Ahmed, mas uma religião machista como o Islã, num país, que num maltrata continente, a mulher e o num caramba. continente atrasado como a África, no século XVIII, uma mulher está ensinando, está escrevendo livros. Que coisa, quem diria? Isso é uma coisa que tem muito para descobrir lá agora e a gente está achando mais. Nossa Nana Asma tem Fátima Osman, tem Mariam Foudi, tem muita... Mariam Foudi eu vi poesias dela. Quando eu comecei a pesquisar sobre o Califado de Socoto... Socoto, isso. Depois eu vou te falar uma coisa a respeito disso. E novamente as mulheres sendo pioneiras nos vários adventos que o Islã promoveu. Não só isso, mulheres muçulmanas e mulheres africanas. É verdade. Então, Nana Asma, ela fez um trabalho, eu estava lendo um manuscrito da época do Nana Asma, que está falando do como ela fazia a organization dela para ensinar as mulheres que não podem vir para a escola ou para a mesquita para aprender. Ela criou um método. Ela fez um grupo de mulheres que no nível delas muito alto, que pode escrever, sabe qualquer coisa, já escreveu 2, 3 livros. E cada mulher vai para... Tem assistentes de outras mulheres, são 10. E esses grupos, cada uma vai para uma roça, que essas mulheres que não podem vir para a cidade de Socoto ou outras, para ensinar lá. Ela fez rede de professoras para ensinar mais de 200 anos atrás em África. Então, a gente sabe que essa é a época que os escravos malês chegaram aqui no Brasil. Então, agora a gente tem que perguntar uma coisa. Cadê as histórias dessas mulheres escravas em Salvador, no Rio, que eram muito mais educadas que o dono branco português, que a gente sabe que a maioria do português 200 anos atrás não sabia ler e escrever. Sim. A gente sabe isso de documentos, essas estatísticas, a gente sabe. Ainda então, mais os que vieram para cá para explorar. Isso né? mesmo. Os malês. Então, as mulheres africanas, os malês eram mais educadas do maioria do donos brancos. Então, a gente também tem que procurar a história dessas grandes mulheres. Certamente. Legal, porque agora você levou a gente para compreender um pouco do que era o contexto de África no momento em que essas pessoas foram escravizadas. E isso nos ajuda a entender o que acontece em 25 de janeiro de 1835, não é isso? Então, agora a gente vai entrar um pouquinho nessa seara mais acadêmica. Como eu estava tentando dizer anteriormente, o livro mais completo que se tem notícia aqui no Brasil, mais divulgado, seria A Revolta dos Malês, de João José dos Reis. Sim. No entanto, como toda obra, como todo registro histórico, conforme se avançam pesquisas, ele vai entrando numa certa defasagem, né? Isso é comum, né? É a roda da vida, né? Sim. Então, durante muito tempo eu tive aquilo como um referencial muito forte, assim, de conhecimento dos malês, né? Sim. Porque a primeira vez que eu ouvi falar dos malês foi numa festa de hip hop. Ok. Que alguém me deu like a magazine. Ok. Uma revista. Mas era artesanal, era uma coisa Sim. feita por rapazes ali, jovens.
Eu tenho até hoje aqui. É um pequeno texto falando que em 1835 teve uma revolta de muçulmanos escravizados na Bahia, que eram de África. Então, quando eu saí disso para o João José dos Reis, né? Quem não conhece, é um calhamaço enorme de páginas. E realmente ele parece ser bem completo, tem um trabalho bastante apurado que foi feito ali. No entanto, como todo trabalho dessa natureza, ele também tem a sua fase de defasagem, né? Que é normal, as pesquisas avançam, até os métodos científicos de se investigar, os fatos de história mudam, né? Claro. Então, eu não sei, não consigo precisar agora em que ano que saiu esse livro, mas enfim. 1986 ou 87, a primeira vez. Temos quase 40 anos aí. É, certo? quase. Bom, de lá para cá, muita coisa mudou, né? E a pergunta que eu tenho, só para a gente começar a falar um pouquinho dessa coisa da visão, dos esforços da academia para lançar luz sobre esse tema, como o mundo acadêmico vê os malês? Até hoje a gente não tem uma visão certa ou completa. Porque o trabalho sobre eles é muito pouco. E trabalho que parece completo, como João Reis, foi escrito em um jeito... Mais poético que técnico, não? Não, também na área técnica acadêmica tem muita coisa. É porque o trabalho dele, o livro dele foi criticado muito até no Brasil aqui, muito acadêmicos, e também fora, nos Estados Unidos, tem muita crítica sobre o trabalho do João Reis, Europa também. Porque aqui no Brasil, a primeira obra, o primeiro livro, o trabalho que foi feito, parece completo. Ele foi para o arquivo, fez um bom trabalho pesquisando documentos. Mas quando chegou para escrever livro e analisar os documentos, essa área que é fraca dele. Ponto fraco. A área do pesquisa sobre escrever, analisar sobre cultura africana na área dele. Ele é muito fraco e parece, quando você lê, você vê o tipo de erros que ele fez, parece que na área dele. E quando chegou para o muçulmano, é também a mesma coisa. A informação dele, conhecimento dele é muito básica. Esse tipo de lacuna no conhecimento, você acha que pode abrir espaço para criação de estigmas, preconceitos? Ou isso pode estar carregado de algum tipo de estereótipo? Não sei. Se ele foi parcial, você fala? Não parcial, mas assim... nessa lacuna que o cara tem de não ter domínio de algumas temáticas, como que você preenche essa lacuna? Né? Então, eu acredito... Não tinha Google, né? Não, porque, por exemplo, a gente estava conversando outro dia sobre as abordagens, os trabalhos mais recentes do João José dos Reis. Você estava me dizendo que, por exemplo, ele já estava inserindo no texto dele terminologias que talvez nem se encontrassem cientificamente com o fato histórico Revolta dos Malês. Então, vamos começar com o primeiro livro, que é a Revolta dos Malês. Dá exemplos, porque o livro, quando um acadêmico lê o livro, vai ler diferente de uma pessoa que vai ler para aprender. Certo. Porque na academia, o livro dele, infelizmente, está cheio de erros históricos e erros acadêmicos. Então, de erros, por exemplo, falando sobre Bilal. Olha, ele achou, depois da revolta, ele escreveu isso no livro dele, Revolta dos Malês, de documento que ele achou do polícia. A polícia chamou uma pessoa,
afro-brasileiro. Depois ele volta para fazer interrogation. Interrogação. Então, estava perguntando o que é seu nome. Ele falou nome brasileiro, português, mas você é muçulmano? O cara falou, não. Tá com medo. Não. Mas eu acho que ele não tinha medo, esse escravo. Por quê? O polícia falou, o que é seu nome africano de verdade? O que ele falou? Ele falou Bilal. Então, esse é um documento e o João está analisando isso. Então, por que o escravo escolheu o nome Bilal? Significado do Bilal. Bilal al-Habashi. A história do Bilal al-Habashi. Então, é um símbolo. Então, a polícia, em 1835, não entendeu essa referência. Obviamente. João Reis também não. Continuou. Tudo bem o policial não entender, mas João José dos Reis, o pesquisador, ele deveria entender. Mas pior que isso, eu queria que ele colocasse ponto final. Mas ele colocou vírgula e continuou. O que ele continuou? Falou, por causa do Bilal, uma pessoa da época do profeta. E ele é negro, ele é muazzin. E depois que ele colocou a palavra muazzin, ele explicou o que é o muazzin significa em árabe. Ele falou, significa servant. Servante. E ele é do lado do profeta. Então, muazzin significa servante. Não sei o que eu falo, mas muazzin é a pessoa que faz o adhan, que oração, né? A pessoa que faz chamado e por isso. Dá uma contextualizada para quem está acompanhando esse episódio. A gente já falou outras vezes em outros episódios, mas enfim, a pessoa está assistindo ela precisa entender, né? O muezzin é a pessoa que faz o chamamento para a oração. Valeu. O primeiro muezzin da história, da época do profeta, sallallahu alaihi wasallam, é Bilal al-Habashi, que é um abissínio. A Abissínia é onde hoje na verdade, é a Etiópia, né? Então ele é o primeiro muezzin, o primeiro homem a fazer o chamamento para a oração, e ele é da época do profeta, nomeado pelo próprio profeta para essa função. Bilal al-Habashi é muito emblemático para comunidades africanas, para africanos muçulmanos da diáspora. Então, a mesquita onde eu fiz a minha reversão leva esse nome. E ela é muito emblemática para negros no Brasil, para negros nas Américas, por conta dessa história. Porque o Islã tem uma forte, especialmente na sua formação, na época do profeta, ele tem uma história forte de combate ao racismo. E sempre foi, isso é bacana a gente evidenciar para que as pessoas conheçam a nível de história, realmente. Porque nós não estamos falando simplesmente de religião. São fatos históricos que assim foram registrados, assim são contados pela maior parte dos historiadores no mundo todo, né? Sejam eles muçulmanos ou não. Então, o que o Ahmed está colocando para a gente é que no momento desse interrogatório das forças policiais para com um dos revoltosos, quando inquirido sobre o nome real dele africano, ele responde Bilal, fazendo referência direta a Bilal al-Habashi. Né? Isso. Certo. Mas o copy não entendeu. É a coisa que E o João para explicar, e também João para explicar o que é muazzin. Ele falou que é servant. Que é justamente o oposto do que Bilal representa. Então, Bilal, porque na cabeça
Ninguém sabe o que é a cabeça no João, Bilal porque foi ele... escravizado. Ele representava a liberdade. E aí É, a exatamente. tradução nem a saiu servant. contrário, E nem a palavra, servente. e também, para Além traduzir... de ser um erro de tradução, o sentido Desfigurou, não é que é ruim, é que é o oposto. Precisa melhorar para ficar ruim. É o oposto, entendeu? É 180 graus de diferença. Porque Bilal foi colocado em liberdade para viver como um muçulmano livre. Por que ele é uma das figuras mais emblemáticas do Islã? Porque ele fez o primeiro azam da história? Não é só por causa disso. Ele estava sendo torturado pelos seus senhores idólatras e ele jamais renegou a fé no Islã. Essa fama dele chegou até os companheiros do profeta e foi assim que ele foi libertado. Ele não deixou de ser muçulmano, mesmo sob tortura. Então, essa história dele, ela é muito... como é que fala? Muito poderosa, dão muito valor a essa história em África. As comunidades negras muçulmanas ao redor do mundo dão muito valor a essa história de Bilal al-Habashi. Então, muito provavelmente, esse suspeito de ser envolvido com a revolta dos malês, ao responder eu sou Bilal, estava fazendo referência direta a esse africano. Eles tinham cultura, né? Para saber quem... Então, essa é uma dos erros, traduziu, explicou termos islâmicos básicos que qualquer aluno, estudante, no primeiro ano da faculdade não vai errar. E o trabalho dele está cheio dessas coisas. Por exemplo, erro acadêmico que ele fez é que a gente chama presentismo. Que, agora, por exemplo, o que é presentism? Para explicar para as pessoas. Agora... O que seria isso em português? Presentismo, eu acho. Acho que não Não? tem essa palavra. Então, não, acho que... Mas é de apresentação. De como você apresenta algo. É Não, isso, não? presentismo de presença. apresentar agora. Presente, de temporalidade. Presença no negócio. O que Timing. Com timing, isso. Então, o que é? Por exemplo, Martin Luther, que é na Alemanha, né? Martin Luther King. Martin Luther, do Lutero. Da Igreja protestante. Agora, e as pessoas que seguiram eles são chamadas luteranos. Então, quando foi luteranos? Quando foi? Martinho Lutero? Século XVII? Não. Antes. Antes. 13. Então, 13? Então, 13. Faltei nessa Então, aula. foi no 13. 13 e 14. Então, Lutherans. Se eu quero falar sobre um grupo que veio no ano 200 anos depois de Jesus, que tinha coisas, eu acho que são parecidas. Eu não consigo chamar essas pessoas que viveram no ano 200, Sim. Lutherans, porque a palavra não existia até século 13. Sim. Esse é chamado presentism. Saquei. Esse é um erro que nem o É de aluno pequeno temporalidade. faz, porque tem É muito básico, né? É muito básico. Então, agora, se você olha para o trabalho de João Presentismo. Reis, quando fala sobre os males no livro, o primeiro livro usa palavras específicas. No último livro, Alufarrofinho, quando chega... Como é o nome? Alufarrofinho. Alufá Rufino. Rufino, Isso. Quando chega para falar sobre os males nesse livro, que foi escrito 3 anos atrás, ele fala Radical Islamic Jihadist. O malês tem
visão, é um grupo de Radical Islamic Jihadis. Então, essas 3 palavras, há problema com essas 3 palavras. A primeiro, presentism. Por quê? Essas palavras foram inventadas por governo dos Estados Unidos no 90 para falar sobre Al-Qaeda. Exato. Então, essa é um presentismo. Isso é uma coisa que um aluno dele escreveu. É um erro muito básico. Um aluno dele, do João, escreveu um artigo. Começa o erro, ele jogar na cara dele e fala: conserta esse erro acadêmico básico. Mas ele fez. A outra coisa, a gente chama essas palavras, esse jeito de falar, de trigger words. Palavras gatilho. Trigger words, que são trigger words na academia. Trigger, Como trigger, porque eles fazem palavras trigger gatilho. em sua cabeça. Agora, quando eu falo jihadist, radical, ISIS. isso. All these words combined. Isso. Essa que é trigger words, que usa palavras para colocar foto no cabeça sem ele precisar escrever terroristas. Projeta uma imagem na cabeça das pessoas sem necessariamente escrever terrorista. Academia, a gente chama isso trigger words. Então, ele usou esse 3 nesse lugar. Combinadas desta forma. E forma que está repetida todos os dias, de 90 até hoje, de Fox News e outros canais, mídia. Então, isso na academia, trigger words, e a gente sabe que a imagem vem. E aí faz um link de Al-Qaeda com os caras de... Como os malês, que, ok. E isso, o que fez? Eu até conversei com pessoas acadêmicas no Rio, na comunidade afro-brasileira lá. Eles tinham reação, depois que eles leram muito que sim, a gente somos afro-brasileiros, mas a gente não tem nada a fazer com os malês. Porque a imagem de malês é que eles são bad guys. Eles são terroristas. Aqueles malês são igual a ISIS. Então, essa que eles estão tentando fazer, são poucos acadêmicos, porque tem muito trabalho bom lá, mas infelizmente não está tão famosos como o trabalho do João Reis. Infelizmente, O João Reis esse livro quando? Ele falou aqui. No 80, se foi depois outra vez. Pegar uns bons acadêmicos, fazer uma revisão. Não só isso. Na academia, quando você quer escrever um tese, um PhD dissertation, ou qualquer pesquisa, normalmente o clássico você escreve sobre uma tema nova. Sim. Ou sobre uma tema que as pessoas já escreveram, mas você vai pegar outro lado, inventar uma coisa, ou consertar, escrever sobre a mesma tema que já uma pessoa, mas essa primeira trabalho acadêmico tem erros que vem mais de 15% ou 20% ou 30%. Quando tem essa, tomar de repente de um site para outro, você pode escrever um livro acadêmico, um trabalho acadêmico sobre o mesmo tema para consertar os erros, falar sobre os erros de pessoa que escreveu antes e você escreve de novo. Então, no trabalho de João Reis, Revolta dos Malês, tem muitos acadêmicos nos Estados Unidos que já fizeram essa revisão. Estados Unidos e Europa agora está querendo fazer um trabalho novo. Eu acho que os acadêmicos do Brasil têm que fazer primeiro. Vale. Porque na academia, qualquer acadêmico tem o direito hoje, porque os erros no livro deles são muito, então tem razão para fazer uma pesquisa acadêmica. A outra coisa, bem de ele que escreveu o livro até hoje, a gente encontrou mais documentos e a gente também descobriu que tinha mais documentos que ele achou
e não escreveu. Então, o livro não é completo. É muito longe para ser completo. Esse livro, como documentos, só os documentos que estão hoje na cidade de Salvador, no arquivo, para fazer um livro acadêmico, não vai ser menos de 600 para 700 páginas. Tem bastante Porque material. E para analisar também. Então, eu acho que é já tempo para esse livro está escrito outra vez do um acadêmico brasileiro, melhor que ser americano ou europeu. Antes da gente entrar nisso daqui, que era uma coisa que eu estava muito afim de falar, né, nesse podcast, a gente já gravou muitos episódios e eu não tive ainda a oportunidade de falar sobre isso, mas conversei com os rapazes sobre isso nos bastidores muitas vezes. E daqui a pouco a gente vai entrar nisso daí. Mas eu queria perguntar uma coisa para ti, pensando assim no combate à insurgência. Eu não gosto do nome revolta, sabia? Eu não gosto, acho revolta. É revoltante, né? É revoltante porque revolta Eles usam é isso. uma maneira de, para mim, minimizar uma coisa que é muito mais impactante que uma revolta. Eles Não é uma revolta. Revolta, você tem a revolta da vacina, que eu acho que é mais legítimo chamar de revolta, porque a galera não gostou daquilo que o governo estava impondo. Era uma revolta. Agora, isso era uma insurgência, isso era uma revolução. Isso não é revolta. Então, Mais talvez que o pior problema do trabalho do João José dos Reis começa pelo título. A revolta é uma forma de tornar menor. Ele tenta fazer isso muito com a história da comunidade afro-brasileira aqui no Brasil. Se você olha e lê, como a gente fala, read between the lines. Leia entre as linhas. Por exemplo, Tem texto e tem um subtexto ali dentro, né? Porque ele veio de escola, acadêmicos, os mentors deles e professores que ele aprendeu com eles, veio da época daqueles professores brancos que falam sobre limpar a raça. Aquela época horrível do brancos. Então, que ele... esqueci. Não, porque a gente tá revolta. falando sobre essa coisa de revolta dos malês, que eu falei que é uma palavra que me incomoda quando a gente vai falar sobre isso. Porque eu acho que torna muito menor uma coisa que, na verdade, tem um impacto muito grande no Brasil contemporâneo. A gente estava conversando nos bastidores que boa parte do medo que essa sociedade, uma das mais racistas do planeta Terra, tem do negro, do homem preto, da mulher preta, dos seus costumes africanos, das reminiscências de África que existe no brasileiro, vem da revolta dos malês. Muitas das leis, lei da vadiagem, procure saber o que foi a lei da vadiagem. Por que um instrumento musical, por que um jeito de caminhar, por que o falar palavras que não eram oriundas do português amedrontavam os brancos, mesmo após a escravidão ter acabado, muitos anos, décadas depois da escravidão já ter acabado. Todos esses medos urbanos, isso são medos urbanos. O que acontece quando um rapaz alto, de pele muito preta, o que acontece quando esse rapaz com esse biótipo atravessa a rua, uma senhora agarra uma bolsa, hoje, em 2024, tá ligado a uma coisa chamada, erroneamente, na minha visão, de revolta dos malês. Não era uma revolta. Era, no mínimo, uma insurgência. Era uma revolução. Existia uma organização em torno daquilo, existia uma premeditação. Aquilo não foi, estamos revoltados. Vamos fazer uma chacrinha aqui. Não tinha a ver só com a escravidão em si. Não Tinha organização, isso. tinha premeditação. Era mais que isso, né? Tinha organização, tinha premeditação. E eu já li que muitos desses líderes queriam
criar um califado africano no estado da Bahia aos moldes da experiência islâmica estatal que eles tinham de império na África, com o califado de Socoto. Então, revolta me parece muito pequeno para tratar de algo com tanta complexidade. Sim. Era muito mais. Mas nesse assunto... É como chamar a Revolução de 1917 de revolta. Não ia caber. Você ia falar, não era revolta, aquilo foi uma revolução. Mas... Embora não fosse vitoriosa a revolta dos malês, ela tinha aspectos de revolução. Ela tinha um caráter revolucionário. Agora... Primeira coisa, a revolta dos malês não foi só a revolta do africanos muçulmanos, porque os outros estavam lá com eles. Certo. Porque foi os líderes eram muçulmanos, porque a maioria da comunidade escrava eram muçulmanos. Então, a maioria quem faz o planning, quem faz isso. Então, eles tomam conta porque eles são maioria. Mas os outros escravos que são de outras religiões estavam lá com eles. Aderiram ao chamamento. Lá com eles. Quem lutou nas ruas de Salvador, naquela noite, não são escravos muçulmanos. Tinha com eles outros escravos. Então, isso também a gente não pode negar, porque eles estavam lá com eles, porque, por isso que eu falo, você não tem que ser hoje um afro-brasileiro muçulmano para ter orgulho. Sim. Sabe, de história dos malês, de história porque é a história de todo mundo. Se você é muçulmano hoje, ou católico, ou umbanda, candomblé, qualquer religião você tem que ter orgulho de história da seu povo, história de seu raça. É quase igual, muito rica. é quase igual o que acontece na Palestina hoje. Palestino católico, cristão que está lá, tem tanto orgulho de ser lá palestino como então, muçulmano. Então. Isso quer chamar os malês. Agora, hoje em dia ele chama eles de um grupo, por exemplo, o Joe Hayes fala radical Islamic Jihadist, então, ISIS. Academia, a gente não pode chamar isso. Então, revolta, revolutionaries, sim, não, mas se a gente vai olhar na academia, historically, historicamente, pessoas que foi roubados das casas e a terra e continente deles. Roubados. Veio naqueles navios que todo mundo hoje sabe as histórias dos navios, dos barcos, dos escravos, como colocaram eles, a vida deles. Milhões de pessoas que morreram só naquela journey, né? Naquela jornada. Chegaram para cá, escravos, embaixo de açoites. E o que eles fez? Eles pediram liberdade. Eles fizeram aquele grupo para ser livre. Então, que tem mais exemplo perfeito para chamar um grupo na história agora de freedom fighters? Lutadores da liberdade. O escravo foi roubado da casa dele. Muito mais adequado, né, irmão Ahmed, do que jihadistas islâmicos radicais. Essa é uma palavra que foi inventada no 90. Esses são lá, porque se a gente vai olhar para quem é radical, que leu no livro dele que Deus falou, eu posso escravidar os filhos desse irmão, ele quem é radical? Parece que em todos os tempos da humanidade, na verdade, lutar pela liberdade é muito radical. Em todos os tempos da história, um lutador da liberdade vai ser chamado de radical. Porque a liberdade para o ser humano, embora Deus a tenha dado há muito tempo já,
parece uma ideia muito radical. A liberdade parece uma ideia radical. E para escravos, agora, se você olha, por exemplo, Palestina ou qualquer outro país que foi ocupado de outro país. E tem freedom fighters, pessoas que lutam para ser livres. Eles são no país deles, lutando contra outra força que vem de fora. Às vezes, a força de fora ganha, como os Estados Unidos. A gente hoje não tem mais indígenas. Uhum. Quando chegaram os ingleses nos Estados Unidos, eles acham que tinha mais ou menos no arquivo no Washington, D.C., mais ou menos como 10 milhões só nos Estados Unidos. Hoje em dia, a gente tem só 200 mil indígenas. Onde foi o resto? Então. Parece o Brasil. Né? É Brasil aqui, como disse, mas tem mais indígenas igual. que Estados Unidos. Lá eles fez um trabalho. Então, quando os indígenas lá nos Estados Unidos lutaram contra os brancos, os europeus que chegaram, hoje em dia, que imagem a gente tem sobre os indígenas dos Estados Unidos no Hollywood? Pessoas que comem pessoas, cortam a cabeça, aquela Red Indians, que eles falam. As peles vermelhas. Então, e aqui no Brasil, eles estão também tentando pintar alguns para não falar tudo. Tem alguns acadêmicos, eu acho que sem intenção, porque eles vêm daquela academia eurocêntrica. E assim como a cabeça do acadêmico eurocêntrico funciona e trabalha. Uhum. Então, em 2024, a gente não pode deixar esses erros acontecer mais e mais. Continuar, porque, por exemplo, outro exemplo no livro fala sobre no Alufá. No diário do Rio, no newspaper, em 1838, 37, não lembro. Olha o livro do João José dos Reis aí. Então, João achou uma notícia de uma pessoa que está vendendo um escravo. Porque assim como venderam escravos, colocaram notícia no jornal. Sim, tinha um anúncio. Então, para a gente ver como a visão eurocêntrica funciona na cabeça de pessoas sem saber ele está fazendo. Sim. A notícia diz: escravo negro. Palavra negro. Que fala português, italiano e espanhol. Não, desculpa. Foi português, italiano e francês. Terminou a notícia e João continuou explicando, analisando. Fala, isso não foi o Alufa, o fim. Mas esse parece que ele não é um africano. Porque na notícia fala que ele é um escravo negro. Não usou a palavra africano, então eu acho que ele é um europeu que fala 3 idiomas europeus. Mas na notícia fala escravo negro. Então, 200 anos atrás, tinha negros em Moscou. Eu nunca vi os primos do Putin pretos. Então, como a cabeça funciona sem querer, uma pessoa muito educada, uma história, glória, uma coisa... Não, africano. Essa coisa, ou seja, toda vez que tiver um valor positivo agregado à história daquela pessoa, vai haver, se essa pessoa é negra, vai haver no contrário, essa desconfiança de que talvez... Que sua história não é... acho que talvez não. No contrário, no fim do livro, ele fala sobre um documento que no Rio Grande do Sul, depois que eles faziam aquelas soites nos escravos, o documento diz que eles colocaram sol nas costas para queimar, né? Uhum. Terminou a informação.
Analisar do João Reis, eu não acho que os brancos faziam isso, os brasileiros faziam isso. Porque a história é feita de achismos, né? Lá, Eu acho, tu achas. Um negro que fala 3 idiomas, mas negro europeu. Negro europeu como? De Copenhague. E documento que novidade para a época aí. Então, essa coisa, eu acho que ele faz isso sem intenção. Não que não existissem negros europeus, né? Pessoas negras nasciam na Europa naquela época também. Mas nesse sentido que ele está colocando, obviamente, é como se ele estivesse questionando, mas como uma pessoa africana ou negra poderia ter esse conhecimento para falar 3 idiomas? O que é um contrassenso terrível, né? Porque eu, por exemplo, eu me reverti no Islã através dos negros. Eu fui ver que tinha árabe depois. Eu não sabia. Eu olhei um dia e falei assim, nossa, tem uns árabes também, né? Aí. Que interessante, legal. Bem-vindos. Árabes no Islã são minoria. São minoria. A gente não faz 20% dos muçulmanos. Exatamente. A grande maioria é malata. E existe uma coisa, como você deu esse exemplo dos Redskins, o branco pintou a si mesmo como o normal. Ele é o belo, ele é o inteligente, ele é o culto, ele é o que faz o trabalho melhor, ele sabe como liderar. Qualquer pessoa que não faz parte desse grupo são os não brancos. Eles podem ser negros, podem ser asiáticos, podem ser os indígenas do Brasil, da América do Norte. Eles são inferiores na visão dessas pessoas. Então, esse conceito, ele é o racismo, né? Em outras palavras, ele é o racismo. Ele pode muito bem permear uma pesquisa acadêmica, porque essas coisas que vão na verdade, são essas coisas que vão fazendo o racismo funcionar como um tecido, certo? Com uma fibra, com um padrão, que vai atingindo todas as camadas da vida, o conhecimento acadêmico, a produção da intelectualidade, a mídia, tudo isso vai sendo e vai criando, e o racismo ele vai alimentando a si mesmo. Ele vai só racismo, ele continua se perpetuando. Você perde. Ele se retroalimenta. Aquele orgulho até entre a comunidade afro-brasileira. Claro, porque ninguém quer ficar associado a coisas negativas. É isso. Se tudo que tem de conhecimento, seja através da mídia, do entretenimento ou da produção intelectual, inferioriza você, suas características, seus costumes, você não quer mais ser aquilo. As crianças que crescerem nesse ambiente de atmosfera racista não vão querer ser aquilo. É óbvio que isso é um projeto, isso é um plano, isso não é uma coisa aleatória, randômica. Isso é uma coisa dirigida, né? Isso é algo projetado, né? É uma projeção, é uma construção isso aí. Porque eu estava pensando aqui, legal, que eu não esperava menos que isso, né? Eu não esperava menos que isso. A oportunidade de trazer alguém que possa, inclusive, realizar críticas a esses trabalhos, né? Então, mas eu tô pensando aqui uma coisa. O que aconteceu com essas pessoas? No sentido assim, melhor dizendo, o que aconteceu com os descendentes dessas pessoas? Eu li algumas das coisas que você me enviou e ali havia pesquisadores que conseguiram falar com algumas pessoas descendentes dos malês e com alguns malês. Isso nas décadas de... Isso já no século XX. 1915 e 1916. Eu não vou lembrar qual dos livros agora, mas um dos pesquisadores ele chega até a casa da pessoa. Fala com eles. Que um negro jovem leva ele e fala assim, não, eu sei onde eles moram e tal. E quando ele chega na porta, ele já é saudado com Assalamu Alaikum. Eu não lembro qual desses livros que você me passou que era, mas que existia essa... Até o começo do século XX, a comunidade afro-brasileira muçulmana tem presença
acadêmica que a gente tem, trabalho que entrevistas, mas infelizmente muito pouco. Pernambuco, Salvador e cidade do Rio. Rio de Janeiro. Eles não vieram muito para cheio. São Paulo, né? São Paulo não. Que interessante. Não. E tinha muitos em Porto Alegre. Que eu fui chocado que Porto Alegre tinha malês, escravos muçulmanos, o mesmo número que tinha em Salvador. Mas vem cá. Deixa eu só tentar entender. Esses foram os que fugiram, os que já estavam lá. Existiam escravos muçulmanos que lá. estavam lá. Eu tô pensando nos que fugiram. Eles fugiram para onde? Eu já ouvi dizer que alguns fugiram para região caribenha. Tipo as Guianas. Sim, tem pessoas que fugiram Haiti. dentro do Brasil e tem pessoas que chegaram para fora. E teve também, Armin, as deportações, que a gente não falou aqui, né? Isso. Isso aí já é o primeiro efeito desse medo gerado pela insurgência. Isso. Porque muitos desses escravizados envolvidos na revolta, eles foram deportados para a África. A maioria, porque eles veem... Qual era o critério que fazia um africano ser deportado para a África, um envolvido? Porque assim, teve acho que 4 execuções. Sim. Tem documentos que dizem 16. Então, até nisso a gente está escutando Isso é diferentes difícil. números. Tem 4, eu acho que o documento que João Você usou teve são execuções, prisões, mas você teve deportações. 4. Deportação. Quais foram os... O que era um critério para fazer uma coisa? Esse vai morrer. Esse a gente vai pôr na cadeia. Esse aqui tem que mandar para a África. Quais eram os critérios Dois coisas. dessas Por quê? punições? Primeiro, eles... prisões... Ok, então, essas vai ser 2 categorias. 2 categorias. Uns que eles são... Pode ser líderes do battalions. Certo. Líder dos batalhões. E a segundo, as pessoas que sabem ler e escrever e ensinar, porque eles não querem escravos educados para mexer com a cabeça dos outros escravos. Só um pouquinho. Aí para você que tá assistindo a gente, Salam Aleikum Podcast, quem gosta, por exemplo, do meu trabalho, pessoas que vêm da periferia gostam do lance do rap. Por isso que o rap passou 20 anos falando de conhecimento. Você tá vendo o quão perigoso é um preto, um periférico informado, com conhecimento. Conhecimento não é diploma na mão. Não é saber ler. É saber ler o mundo. Não é saber ler só as palavras. É desenvolver visão de mundo. E não é opinião também. É conhecimento. Hoje a gente está na era da opinião. Intelectualmente falando, é a mais boçal de todas as eras. Porque opinião não serve para nada. Ninguém estuda. Um balde de cocô de vaca acende uma lâmpada. E uma opinião não faz nada. A minha opinião não vale nada, a sua também não. Conhecimento é uma coisa que tem valor. E ninguém tira isso aí de você. Então, muito provavelmente, essas pessoas que estiveram envolvidas na Revolta dos Malês, que tinham um profundo intelecto, elas foram deportadas para a África, porque elas representavam um perigo para a estrutura desse sistema. Né? Então, é importante falar isso porque eu tenho que falar com essa rapaziada que me segue. Alguns deles são jovens, eles gostam muito de hip hop, eles gostam de rap. E eu não sou conhecido por escrever sobre bullshit. Entendeu? Eu busco escrever coisas profundas no meu trabalho. Né? Então, os jovens que me acompanham, eles estão buscando isso. Essas coisas que nós estamos falando e tal. Então, é muito importante conhecimento, rapaziada. Conhecimento não é opinião. Não é vir na internet. É conhecimento real. Aquele dos livros. Certo? Porque a história deles, essa é uma história dos seus avós, sua raça. É uma história muito rica quando você descobre hoje em dia, em 2024, quando a gente começou agora a mexer com manuscritos em Níger, em Nigéria e Benin, e descobrir que a maioria dos escravos veio
já sabe ler e escrever em 3 idiomas. Em pouco tempo, eles já pegaram a 4, que é o português. Você já leu Então- Negros Estrangeiros? Eu tenho um livro, mas ainda não... Eu li esse livro. Negros Estrangeiros, eu não lembro quem é o autor, mas ele dá conta de explicar como que foi essa coisa da deportação. Porque tem um fato bem curioso, inclusive, que se vocês pesquisarem sobre esse tema, especialmente nesse livro, Negros Estrangeiros, conta com alguns retratos. E os caras, quando chegaram lá na África, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi construir as mesquitas. Os deportados. Os deportados. Só que eles nunca tinham construído uma mesquita na vida. Mas eles tinham construído muitas igrejas católicas no Brasil, No Brasil. na condição de escravizados. O que eles fizeram? Adaptaram para mesquita. Fizeram igrejas com mímbar, com quibla. E lá em cima, em vez de botar uma cruz, ele botava a lua e a estrela. Hã? Até hoje você encontra essas que eles fez no sul do Benin. Pensou a gente Até ir lá hoje. visitar uma mesquita dessa? Como que eles são chamados na África? Pessoas deportadas? Os filhos deles, né, os descendentes, brasileiros. Brasileiros. Olha Todo mundo só, chama- cara. Aqueles ali são os brasileiros. E tem nomes comuns. Carregam nomes portugueses. Souza, Silva. Ahmed, desses manuscritos que você estudou, por exemplo, dá para precisar ou dizer assim para o nosso telespectador qual que foi a importância do islamismo na revolta? Se o islamismo teve influência nos líderes para fazer isso ou não? Isso não é a minha área, porque no manuscritos que eu trabalho com eles, manuscritos malês, não está escrito nada sobre a revolta, porque esses manuscritos foram escritos antes da revolta. E o manuscrito que eu trabalho com eles, eles são 2 categorias. As categorias. Obrigado. A primeira para education. Personal Educação. translators. No, education. No, Education. I mean, we are the personal obrigado. translators. Então, para ensinar Corão, para ensinar literatura, poesia. Então, livro de escolas. Sim. Como o manuscrito da escola do Porto Alegre. Era uma escola. Agora, os 3 manuscritos do Salvador, tem um de Corão e tem um porque a gente chama hijab, que eles colocam para proteção, coisas que eles usaram isso. Então, infelizmente, como o polícia destruir muitos arquivos. todas... Eles que a gente- destruíram, na então, verdade, a gente- os por exemplo, que os eles... objetos dessas pessoas, as É. armas. Porque isso poderia constituir informação muitíssimo valiosa para se entender. Exactly, porque o arquivo diz, no documento do arquivo, que o polícia, naquele tempo, no 1835, confiscou 20 livros, 20 manuscritos. Então, para ter 20 manuscritos, a gente pode ver os temas que eles escreviam. Escreviam sobre história, escreviam sobre literatura, Corão, qual Era temas. muito importante E a para gente- eles escrever e ler, né? Eles tinham uma produção. E ensinar a crianças que ensinar. nasceu aqui, escrever Hausa, Fulani, árabe, ensinar filhos deles como escrever. Isso que eu ia falar a respeito uma coisa que as pessoas não sabem, que é um contrassenso em relação a africanos. Africanos, geralmente, de qualquer lugar de África, geralmente eles falam, no mínimo, 2 idiomas. Eu conheci muitos africanos na minha vida. Eu ainda não conheci um africano que fala uma língua só. Não conheci. Porque geralmente local e a língua do ele fala a sua colonizador. própria língua, Inteligência ele fala a deles. língua do vizinho, ele fala a língua do colonizador. Isso. Então assim, eles falam pelo menos 2, 3 línguas. É. Eu queria pedir pro
pro pessoal colocar pra gente a matéria do jornal, porque a gente avançou bastante e esse tópico aqui, ele é bastante interessante. Para muitas pessoas isso vai ser uma revelação. Para mim, ao menos foi. Negros muçulmanos, isso aqui saiu na Folha 2 anos atrás. Negros muçulmanos querem que Harvard devolva crânio de personagem da revolta dos malês. A cabeça pertencia em tese a um dos integrantes da revolta ocorrida em 1835 em Salvador. Liderada por muçulmanos, foi a maior insurreição, eu prefiro essa palavra, de pessoas escravizadas no Brasil. No ano seguinte, o objeto foi enviado para os Estados Unidos em um momento em que os cientistas se apropriavam dos corpos de povos considerados inferiores e os utilizavam para pesquisa e ensino. Será que foi só um... Não foi só um cadáver? Achei aqui uma cabeça para fazer uma... Como é que chama? Craniotomia. Porque assim, a revolta dos malês é algo muito peculiar, muito específico, né? Como que será que isso aconteceu? Isso não foi uma coisa... Porque a matéria está dizendo que foi no momento em que cientistas se apropriavam dos corpos de povos considerados inferiores e os utilizaram para pesquisa e ensino. Essa é uma coisa que os europeus fizeram muito. Sim. Um hábito dos europeus na África, na Ásia, coisa de... na Algéria, na França, eles têm... Isso é uma coisa que o branco faz na história que é macabra, né? Yeah, você conhece a palavra macabra? Não. Como que ele fala macabra em inglês? Macabra é tipo creepy. Creepy. Porque, por exemplo, quando você olha para the French colonization... Na Argélia. Colônia francesa. A Não só na colonização Algéria. francesa. Senegal. No geral. No geral, na África. Os franceses... Eles tinham... A gente viu muitas fotos e documentos até pouco tempo que fotos com câmeras. Então, até tempo que a gente mais tinha... moderno. Mais moderno. De a coisa que eles faziam, por exemplo, uma roça que... não deu certo. Não deu certo. A plantação não foi boa, a colheita não foi boa. Eles entram onde são os homens mais grandes, corta a cabeça e deixa a cabeça na frente da roça. E no arquivo nacional em França, em Paris, você acha muitas fotos de soldados sorrindo com só a cabeça. Cabeças. Nem ISIS fez Tão barbário. Tão barbário Nem o Daesh foi tão bárbaro, né? Não, porque o número do fotos que tem e cabeças em Europa, até hoje, a Algéria está pedindo a devolução. Para 100 e pouco mil cabeças. Caramba. Que está lá. E o repórter do França falou, a gente tem isso por que eles foi uma resposta para fazer as catacumbas lá. Não, para fazer uma pesquisa acadêmica de antropologia. Mas o branco já fez isso até para ornamento. Pra saber se o negro... Mais que 100 mil cabeças, skulls, eles falaram, não, a gente tem isso só para antropologia. Os ingleses usaram a cabeça dos Maori para enfeitar salas como troféus. Então, isso essa é uma coisa. E trabalhos acadêmicos, macabra. Mídia, hoje filmes, tudo isso, Hollywood pensa que os escravos, os africanos são selvagens, os indígenas são selvagens, mas mais que a gente estuda e vê no arquivo... Quem são os verdadeiros selvagens? Se tinha um acto aqui, sim, mas geral que os europeus fez, especialmente na África. Leopold, que é o Leopold é belga. Belga. Quantos africanos ele matou? 20 milhões. O número que eles... O número oficial. É oficial. Eles falam 10 milhões.
Então, Eu já vi números de 20 e tem, poucos milhões. tem números que mais. Então, vamos ir com o número mais Baixo. baixo, que é 10. 10 milhões. Agora, quando você entra na Europa, ou lá nos Estados Unidos, e fala qual é o maior criminoso da história. da história. É o Adolf Holocaust. Hitler. Adolf Hitler, por quê? Porque ele matou brancos. Matou 3 milhões ou 6 milhões, se a gente vai ir com aquele número grande, como número grande, 6 milhões de judeus. Judeus brancos. Mas judeus quem? Flasha? Judeus flasha do Não, África? Não. Moreninho. Judeus Judeus da queda, iemenitas, branco, judeus bonito. marroquinos, não, judeus poloneses, Isso. judeus russos, É ucranianos, uma coisa, mas romenos. 10 milhões, Leopold, ninguém falou que ele é igual a Hitler. Porque aquele 10 milhões que ele matou... São 20 corpos matáveis. São corpos de pessoas que podem morrer. É. A maioria, o maior genocide Maior genocídio. na história do ser humano, de Adam e Eve até hoje. Qual é? Na história, Pegou. assim. Histórico. Indígenas. E Os africanos. Americanos. Indígenas, porque o número dos europeus, 30 milhões. Não é difícil de acreditar, né? É. Eles encurralaram todo mundo pro oeste. Conquistadores, quando chegaram, em nome de Jesus, mataram 30 milhões. Até isso hoje, aí. a gente agora, no Europa, ou no UN, no mundo acadêmico especial na Europa, eles falam agora, a gente está pedindo assim, ok, a escravidão foi uma coisa mal, a gente tem que pedir desculpa sobre essas coisas. Mas ainda depois, a história da escravidão dos africanos, a gente vai ter um assunto maior Sim. que os europeus comentaram, que é o indígenas, que ainda está... Sim. Ninguém quer Que mexer ainda com estão isso, sendo né? exterminados. A gente teve agora a gestão do presidente Bolsonaro. Os Yanomamis tiveram cortados suprimentos de remédio, de alimento, tiveram suas terras invadidas. O rio deles tem mercúrio, dos garimpeiros, à procura de ouro. Muitas crianças morreram de diversos fatores ali que culminaram numa saúde fragilizada e eles ficaram doentes e morreram. Desnutrição. Então, o genocídio indígena, ele continua, ele vai muito bem, obrigado. E aí eu queria aproveitar essa deixa para dizer o seguinte também. Esse é um fato que deveria deixar a gente tocado de alguma forma, porque se a gente imaginar, falando novamente do Bolsonaro, ele já vai pedir, vai poder pedir música daqui a pouco, né? Porque já estou citando ele pela terceira vez aqui, eu acho. Mas ele desfilou há pouco tempo aqui no Brasil, há pouco tempo atrás, ele desfilou com o coração do Dom João VI. Eu lembro. Eu não sei para que serve uma porcaria daquela em franco estágio de decomposição, de putrefação, tá dentro de uma conserva, um negócio ridículo, um homem que não diz respeito, o povo não está nem interessado, o povo não quer nem saber, nem sabe, e é tipo aquela história do não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Ele gastou dinheiro público para trazer um coração podre de um português que colonizou o Brasil e matou uma pá de índia aí. E assim, cara, pensando nisso aqui, negros muçulmanos querem que Harvard devolva crânio de personagem da Revolta dos Malês. De toda forma, eu tava traçando aquele paralelo entre o que ocorreu quando o Bolsonaro trouxe o coração do Dom João VI para passear aqui, né? Com o nosso dinheiro. Sim. E tô traçando um paralelo com essa história da cabeça de um dos envolvidos na Revolta dos Malês, que está em Harvard. Fazendo o quê? Não se sabe. Como foi parar lá? Não se sabe. Então, é muito importante que a gente comece a criar um movimento que tenha força e legitimidade suficiente
para exigir a devolução desse que são os restos mortais de um dos envolvidos na Revolta dos Malês. Primeiro, assim, pensando no aspecto religioso, para que sejam respeitados e observados os ritos fúnebres, e pensando nos aspectos políticos disso e de reparação, para que seja devolvida, para cumprir também com esse direito de reparação. Compreende? Nos Estados Unidos tem algum órgão tipo que cuida das slavery, sei lá, uma organização que tem esses... Tem muitos. Que às vezes seria legal, né? Um intercâmbio entre a nossa ministra da Cultura aí. Eu acho que primeiro precisa acessar esses estudantes, né? Ter certeza que isso não veio da hierarquia de Harvard. Não. Isso partiu dos alunos. Sim. Então, eu acho que seria interessante fazer esse contato, porque quem estava sendo contatado primeiro foi justamente... existe a gente estava falando do Sheikh Ahmed, que ele é do Centro Cultural Islâmico de Salvador, né? E foram eles que foram contatados primeiro em relação a essa história. Então, muito provavelmente, assim, o caminho melhor seria a gente contatá-los, no caso, os nossos irmãos da Bahia, e tentar, ao mesmo tempo, contato com essas pessoas de Harvard, que foram as que iniciaram essa conversa com o Sheikh Ahmed, do Centro Cultural Islâmico da Bahia, para a gente fazer essa coisa, criar um corpo. Não ficar só no papel. Exato, mas nem no papel tá isso ainda, aí vai na verdade. envolver governo e tudo mais, até para fazer um pedido mais formal assim, não vai ser tão simples, né? Enfim, a cabeça de um dos participantes da insurgência dos malês está na que Universidade o colonizador de Harvard. tem esse tesão de cortar a cabeça, né? Você vê igual o IDF agora lá, os israelenses querem ficar pegando calcinha das mulheres, ficar lá tirando foto. Os caras têm um negócio com... Cara, com desmoralizar, eu não né? vou, eu não sei falar através da psiquiatria e tal, mas é óbvio que tem alguma coisa de um desequilíbrio sádico muito forte nas pessoas que, além de vitimar, elas guardam... Isso é ancestral do ser humano também. Além de você vitimar, além de você guarda um pequeno... que em espanhol seria um regalo, né? Um regalo. Você guarda um... Você guarda um brinde, você guarda um souvenir daquilo. souvenir daquilo que você matou. Um dente do inimigo, uma orelha. Então é uma coisa assim. Eu queria só traçar uma coisa diferente, porque se a gente falar de sociedades antigas, pelo menos eles ritualizavam isso. Agora, o branco, quando faz, ele faz... Ele ridiculariza o negócio. Não, ele né? faz, ele faz primando pelo macabro mesmo, Uhum. assim. Não tem um ritual, não tem um significado sagrado, não tem nada. Tem, na verdade, muita maldade e sadismo nisso, né? É uma coisa bem bizarra, bem mórbida. Deixar o pânico em dia, né? Das pessoas. Bom, a gente tá chegando nos momentos finais aqui do... Infelizmente. Gostou do meu cabelo, cara? Tá bonitinho, hein? Curtiu? Tá na régua. Isso aqui é os meninos lá Tá de no Jaqueline, pente. cara. Barbearia é só resenha que dá uma força aí pra mim. Parabéns. Os caras são fera, ficou legal mesmo, né? Ficou bonitinho. Maxwell, um beijo. Falei que ia mandar um beijo pro meu parceiro, meu amigo de infância, ele cantou rap comigo. Eu e o Armad não tem como, velho. Hoje era o dia de eu ter Mas trazido aqui, aquele então. pozinho de... Aqui, ó. Porque isso aqui fica refletindo em cima da luz, isso aqui brilha pra caramba, cara. Hoje 2 carecas aqui. Mais um é um crânio. Irmão, Nosso convidado aqui, a gente quer te agradecer pela generosidade em ter aceitado o nosso convite, ter se deslocado para cá, ter durante quase 2 horas compartilhado do seu conhecimento, das suas experiências com a gente. Eu acho que aqui vão ficar muitas referências para as pessoas que querem estudar o tema, saber mais a respeito. E muito obrigado. Muito nos honra você ter participado desse episódio com a gente. A gente hoje. espera um dia ver você fazer a revisão desse livro aí, você e a doutora Érica, e trazer a história, a verdade.
O que realmente foi a insurgência dos podcast. Maleks. Se você precisar do Salam Aleikum Podcast, vai lançar um livro, vai participar de uma grande convenção de códigologistas. Você avisa a gente aqui. A gente vai dar um salve. Ahlan Sala. Muito obrigado, muito obrigado a vocês. Quer fazer considerações finais, falar mais alguma coisa? Não, você gosta deixa do Brasil, você. mano? Você gosta do Brasil? Claro, quem não gosta. Você vê... Essa é a sua primeira vez aqui? Não. Você já veio várias vezes aqui? Várias vezes. Essa é a primeira vez em 2003. Eu não sei porquê, mano. Eu tô achando que você vai acabar morando aqui um tempo. É, isso aí. Cara, eu conheço, não é? Eu convivo muito com árabes. Eu sei quando um vai ficar aqui. O Brasil tem um gostinho especial, né? É diferente. Obrigado, família. Você que acompanhou esse trabalho, ou melhor, você que acompanhou esse episódio, onde nós falamos do trabalho do irmão Ahmed, certo? O códigologista, o primeiro que eu conheci na vida. Já está convocado aqui para uma segunda oportunidade para a gente gravar mais um episódio aí, falando dos temas variados. Vamos ver se ele traz a parte técnica de como que ele faz as pesquisas. Pode ser bem bacana dele. também, um negocinho muito como louco. tema. É um professor Pardal lá, descobrindo os papéis, como Isso é aí que pode feito. ser muito bacana como tema também. Existem várias formas de você apoiar esse projeto, certo? Um deles é compartilhando esse conteúdo, mostrando para os seus amigos, se inscrevendo aqui nos nossos canais, nos perfis das nossas redes sociais. Você pode também realizar uma doação. Chave Pix sempre aparece aí na tela, para que você possa dessa forma contribuir também. Salam Aleikum Podcast se despede. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, valeu. Salam Aleikum. Yalla, Habibi.